É um cemitério aquático onde, ao longo dos anos, os pesquisadores descobriram centenas de naufrágios. Hipóteses científicas foram elaboradas para tentar explicar o que está acontecendo aqui. A ideia, o medo, se espalhou gerando inúmeros livros e documentários, tentando provar que há algo estranho acontecendo neste triângulo do oceano. There's some kind of a anomaly going on down there that we can't explain. Something that goes on down far, far below the deepest rays, the last rays of sunlight. Neste vídeo, vamos explicar o que é o mistério do Triângulo das Bermudas de verdade e por que este perigoso pedaço de oceano despertou a curiosidade e o medo de milhões de pessoas. O mistério aqui começou lá em 1492. Foi aqui que a maior revelação do século aconteceu na cabeça desse cara. De qualquer forma, Colombo está tentando chegar à Ásia e passa por esse triângulo de água. E é aí que as coisas ficam estranhas. Em 13 de setembro de 1492, Colombo diz que enquanto seguia por essa rota, algo estranho começa a acontecer com sua bússola. Neste dia, no início da noite, as agulhas giraram meio ponto a noroeste, e de manhã, elas giraram um pouco mais a noroeste. Mas não para por aí. Ele também relatou o mar se agitando e uma estranha luz ao longe. Ele descreveu como uma vela de cera se movendo para cima e para baixo. O que está acontecendo aqui? O mistério continuou ao longo dos séculos. Em 1606, enquanto viajava pelo Triângulo, um grande navio inglês com 150 passageiros naufragou em Bermuda após enfrentar um enorme furacão. Mesmo que isso não fosse misterioso, pois era apenas o clima, deixou uma impressão de como as pessoas viam esse corpo de água. De fato, supõe-se que esse naufrágio tenha inspirado a peça de Shakespeare, A Tempestade, que frequentemente fazia referência a Bermuda, ou Bermudes, como sendo atormentada ou amaldiçoada. Ok, mas ouça essa aqui. A próxima é de 1881. Este navio está navegando de Liverpool para Nova York. Quando passa pelo Triângulo, as pessoas a bordo dizem que se depararam com um navio fantasma sem ninguém a bordo. Existem relatos variados sobre o que exatamente aconteceu, mas as pessoas a bordo geralmente relataram que alguns da tripulação decidiram entrar no navio fantasma, mas depois os navios foram separados por uma tempestade maciça. Quando se reuniram com o navio fantasma no dia seguinte, não havia vestígios da tripulação. Isso é meio assustador se for verdade. Mas espere, estamos apenas começando, porque quando chegamos ao século XX, foi quando o Triângulo das Bermudas, como um corpo d'água misterioso, começou a chamar muita atenção. Em fevereiro de 1918, um dos maiores navios da Marinha dos Estados Unidos, o USS Cyclops, estava levando 300 homens de Salvador, Brasil, para Baltimore, Maryland. A rota passa diretamente pelo Triângulo das Bermudas, mas o navio nunca chegou a Baltimore. Apesar de poder, o Cyclops nunca emitiu um chamado de socorro SOS. Nenhum naufrágio foi encontrado. Como um artigo publicado alguns anos após o desaparecimento disse, geralmente um balde de madeira ou um salva-vidas de cortiça identificado como pertencente a um navio perdido é recuperado após um naufrágio, mas não com o Cyclops. Ele simplesmente desapareceu como se algum monstro gigante do mar o tivesse agarrado, homens e tudo mais, e o tivesse enviado para as profundezas do oceano. Em uma declaração oficial, a Marinha dos Estados Unidos disse que, citando, o desaparecimento do navio foi um dos mistérios mais desconcertantes nos anais da Marinha. E os barcos da Marinha continuaram desaparecendo. Em 1941, o USS Proteus, com 58 passageiros e um monte de metal a bordo, desapareceu subitamente dentro do Triângulo das Bermudas. Um mês depois, outro navio da Marinha desaparece com 60, mas só em 1945 as pessoas começaram a ficar realmente suspeitas. Foi quando um monte de aviões da Segunda Guerra Mundial estava fazendo um exercício de 3 horas sobre a ilha Grand Bahama, voando para fora e depois voltando para a base aérea em Fort Lauderdale, Flórida. Mas esses aviões nunca voltaram e os desaparecimentos continuaram acontecendo. Um voo de longo curso com 25 pessoas e 6 tripulantes desapareceu no Triângulo sem deixar vestígios em 1948. E um ano depois, aconteceu novamente com outro avião do mesmo modelo. No total, houve mais de 70 desaparecimentos misteriosos aqui nesse pequeno pedaço de oceano, onde tantos anos atrás, Colombo notou algo estranho acontecendo com sua bússola. Com o tempo, mais e mais pessoas começaram a perceber. Um escritor dos anos 50 disse, citando, houve outros desaparecimentos neste mar de nosso quintal. E sempre o registro, quando o relato é finalmente encerrado,
tem uma anotação ominosa: nenhum vestígio encontrado. E então, em 1964, o termo Triângulo das Bermudas foi realmente cunhado em um artigo. Vincent Gadassi afirmou que, citando, as distâncias marítimas são relativamente curtas, referindo-se ao Triângulo das Bermudas. E, no entanto, esta área relativamente limitada é o cenário de desaparecimentos que totalizam muito além das leis do acaso. As pessoas queriam respostas. 10 anos depois, esse livro foi lançado. O autor se aprofunda e argumenta que algo realmente está acontecendo no Triângulo das Bermudas. Não é apenas mau tempo. Este misterioso pedaço de água é, na verdade, uma passagem para algo muito maior. E então ele não tem medo de explorar algumas teorias alternativas sobre civilizações antigas e a energia que foi deixada por essas civilizações afetando essa área. São ímãs, são cristais, são buracos de minhoca. É a ruptura do espaço-tempo. Essas forças nos conectam ao potencial físico do nosso universo. Tudo nos é mostrado por causa dos misteriosos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. Houve algumas sérias hipóteses científicas desenvolvidas sobre o que está acontecendo aqui. Elas variam de coisas como o Triângulo das Bermudas ter uma perturbação no geomagnetismo, que desregula bússolas e outras ferramentas de navegação, ou explosões de metano, que é uma coisa real. Temos esses enormes depósitos de metano sob o leito do oceano. E se esses explodirem, você tem uma enorme explosão, e em seguida, uma enorme cratera que suga tudo o que está flutuando sobre ela. Isso poderia explicar facilmente, certo? Ok, mas então há os desaparecimentos de aviões. Aqui está outra explicação mais simples: furacões. O Triângulo das Bermudas está no Caribe, o que parece ter um número anormal de tempestades de alta intensidade. Isso meio que faz sentido. E uma teoria popular é que essas tempestades podem causar o que são chamadas de ondas gigantes, que são ondas massivas que chegam a 100 pés ou mais. Talvez sejam essas que levam aos desaparecimentos. Veja, isso está fazendo mais sentido. Você tem gás metano, geomagnetismo, toneladas de tempestades no Caribe. Faz sentido que este seja um lugar perigoso para aviões e barcos. Essas são explicações científicas que validam o Triângulo das Bermudas. Não precisamos de Atlântida e cristais e alienígenas. Temos geomagnetismo e sistemas climáticos. Explicações racionais para o Triângulo das Bermudas. Não. Brilhe a luz, pessoal. Não caiam nessa de novo. Não, outra armadilha. Eu dizendo coisas científicas como geomagnetismo e explosões de metano, pode parecer que estou apresentando evidências sólidas para vocês, mas não estou. Estou apenas dizendo palavras. Estou especulando. Ok, então vamos algum dia chegar ao fundo disso? Bem, sim, podemos. Mas não ouvindo-me contar histórias sobre navios fantasmas e desaparecimentos misteriosos da marinha, ou mesmo ondas de 100 pés. Em vez disso, precisamos abordar isso de maneira diferente. Os humanos desenvolveram uma ferramenta incrível para ver a realidade. Em vez de depender de nossas próprias observações, que geralmente precisam ser apresentadas como histórias e que são limitadas pelo quanto podemos reter em nosso cérebro de uma vez, em vez disso, podemos coletar centenas, milhares ou centenas de milhares de observações sobre o mundo. E elas não precisam caber em nossos cérebros de uma vez, porque podemos registrá-las ao longo do tempo e depois processá-las e agregá-las com matemática ou mapas. E se você fizesse isso, veria que das dezenas de milhares de acidentes ou perdas registrados no mar ao longo de 20 anos, não havia nada fora do comum aqui. Isso nem mesmo está entre as 10 regiões oceânicas mais perigosas do mundo, pelo menos de acordo com outra análise e outro conjunto de dados. Queríamos ter certeza disso, então entramos em contato com o Lloyd's List, que é uma publicação de transporte marítimo, que graciosamente passou meses agregando dados, toneladas de dados sobre acidentes marítimos em alto mar. Descobrimos que 1,8% de todas as embarcações em todo o mundo têm algum tipo de acidente, incluindo desaparecimentos misteriosos de 1,8%. E que, das 8.634 embarcações que passaram pelo Triângulo das Bermudas, houve apenas 2 acidentes. 0,02% das embarcações que passaram por aqui tiveram um acidente, 90 vezes menos do que a média global. Isso foi para 2021. Então, sim, essas são as evidências que realmente deveríamos estar olhando e discutindo. Não é tão tentador quanto as histórias contadas neste livro que vendeu 20 milhões de cópias. Mas é verdade, é o que realmente aconteceu. E a coisa linda é que você pode ir lá e verificar minhas fontes, olhar os conjuntos de dados que eu usei, e você pode interrogá-los. E você pode voltar e me dizer que meus dados são fracos por causa de como foram coletados e o que foi deixado de fora. Isso se chama discussão.
E é a base de como sabemos o que sabemos sobre o mundo. Todos nós precisamos estar atentos a isso. Talvez eu, mais do que qualquer um, sou um contador de histórias. Mas também quero ser um comunicador de informações verdadeiras sobre o mundo para comunicar a vocês. E sim, definitivamente discordaremos do que essas informações significam e de quão importantes certas coisas são. Interpretação, opinião, etc. Mas estou aqui para fazer um compromisso ainda maior de ir além. Reunir a melhor verdade que eu puder e garantir que ela seja realmente real. Então, obrigado por estar aqui. E para garantir que juntos não deixemos o poder da história atrapalhar o poder da verdade. Eu realmente aprecio você estar aqui. Se você quiser saber mais sobre como fazemos esses vídeos, há um universo inteiro por trás das câmeras que acontece aqui. E há uma equipe de pessoas incríveis que faz isso acontecer e você pode aprender como fazer esses vídeos. Link no primeiro comentário fixado. Vejo você na próxima.